Olá, esse é o Conexão. Combater a exploração do trabalho infantil deve ser um compromisso de toda a sociedade. E é preciso ter consciência, da dimensão desse problema. Por isso, o Ministério Público do Trabalho lançou uma ferramenta extremamente importante que reúne dados vindos de todo o país. A gente está falando do Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho. Sobre isso eu converso agora com o Ronaldo Lira, que é vice-coordenador nacional da Cor de Infância do MPT, e o Rodrigo Medina, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Infância e Juventude do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Esse tema é extremamente importante para a gente, importante para casa. E começo perguntando para o Ronaldo. Ronaldo, essa é mais uma parceria, mais uma cooperação com a OIT, né? Sim, nós temos várias. Temos atuações com trabalho escravo, trabalho infantil, exploração sexual, migrações, são várias parcerias. O Observatório é um deles. Tá. A gente tem até, vai conseguir mostrar agora na tela, o Observatório é uma plataforma bastante ampla, né? Eu vi que vocês se baseiam ali em várias bases de dados, né? Exatamente, são parcerias com o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, com a Polícia Rodoviária Federal. Então nós procuramos agregar vários bancos de dados para que nós possamos ter informação detalhada de cada município brasileiro. Eu queria voltar ali para a primeira página, para inicial, que a gente tem ali uma lista já de dados que são extremamente importantes, como por exemplo, crianças e adolescentes resgatados em condição de trabalho escravo, né? É feito ali tem ali uma projeção Sim. de 2012 a 2018, né? Foram 937 casos. Nós também temos o Observatório do Trabalho Escravo, ele está agregado aí no Observatório do Trabalho Infantil. E isso acontece nas nossas operações, nós fazemos operações de trabalho escravo em todo o país e, hora ou outra, nos deflagramos aí com crianças e adolescentes envolvidos nessa situação de trabalho. São vários dados. A gente consegue voltar ali na página inicial do Observatório, lá para baixo, a gente descendo ali, a gente consegue ver que tem alguns dados que são separados na inicial. Daqui a pouco a gente consegue mostrar. Mas, enfim, é uma plataforma importante para esse acompanhamento, né? Sem dúvida. E como é que isso ajuda, o Rodrigo, toda essa rede que tem aí trabalhando pela proteção da criança e do adolescente, contar com uma ferramenta como essa, de que maneira isso ajuda o trabalho de vocês? Sem dúvida alguma, todas essas plataformas de georreferenciamento e com dados, assim como essa que foi mostrada do MPT, são importantes para o mapeamento da situação dos municípios. No MP do Rio também, a gente, embora não trabalhe de forma especializada com o trabalho infantil, temos também algumas ferramentas semelhantes. O MP em Mapas, que é uma plataforma do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que vai também congregar uma série de dados relacionados aos serviços de assistência, educação, que são oferecidos em todos os municípios do Estado. E o próprio MCA, que é o módulo Criança e Adolescente, que nós temos informações, um banco de dados desde 2008, sobre crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Então ali tem todo o histórico, desde o momento que a criança ingressa na entidade de acolhimento, quais são os motivos do acolhimento. Então esses bancos de dados eles são fundamentais hoje para facilitar o trabalho dos promotores de justiça, acredito também dos procuradores do trabalho. Para nós da imprensa também é importantíssimo ter uma plataforma como essa, porque a gente consegue acompanhar ali a situação quase que em tempo real, né, de como está essa proteção da criança e do adolescente. E, Ronaldo, essa questão da erradicação, isso é um compromisso que o Brasil assumiu internacionalmente, inclusive, né? Sim, nós temos aí uma perspectiva de erradicação do trabalho infantil e o compromisso mundial é até 2025. Só que nós sabemos que o desafio é muito grande. Segundo os dados do IBGE, nós temos quase 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então é uma luta muito grande porque há um compromisso de toda a sociedade, previsto na Constituição, né? Dever do Estado, da família, da sociedade, a proteção da criança e adolescente. E quando a gente fala Estado, todas as instâncias, né, desse Estado, né? Não é só o governo federal, os estados, os municípios têm que estar nessa também. Exatamente. Então há aí os municípios e estados desenvolvendo os programas de erradicação do trabalho infantil. Mas nós temos uma questão mais importante, que é uma questão cultural, né? O trabalho infantil é um ranço da escravidão. Então hoje, nas mídias sociais, nós somos muito hostilizados ainda por defender a erradicação do trabalho infantil. Tem muita gente ainda falando que porque o pai dele, o avô dele, trabalhou precocemente, ele também vai trabalhar. E outras pessoas que defendem isso como uma forma de fugir do criminalidade.
né? Então, há aqueles velho ditado de que se não trabalhar, vai para o mundo do crime, né? Se não trabalhar, vai roubar. E nós sabemos que isso é uma grande mentira, né? Porque muitos desses que nós encontramos em situação de trabalho escravo iniciaram a vida laborativa precocemente, né? Então, começa a trabalhar com 6 anos e aí fica no subemprego e quando atinge uma idade maior, ele está numa situação de trabalho escravo. Quer dizer, vai estar numa situação indigna de qualquer maneira, né? Porque nessa idade a criança tem que estar fazendo outras coisas que não trabalhando, né? Nós costumamos dizer que o trabalho de criança é brincar. Brincar e estudar. Com certeza. Isso que deveria ser o lema do nosso país. Porque um país que ainda defende o trabalho infantil, ainda nós temos que debater muito esse assunto para conscientizar as pessoas. E é por isso que nós fazemos campanhas, nós fazemos seminários, congressos, para difundir a informação. Porque hoje, imaginem hoje um adulto que não teve uma formação educacional adequada e não participou de atividades lúdicas, esportivas, artísticas. Nós sabemos as deficiências que vão ser carregadas por resto da vida. Sabe? E nós vamos ter, eu costumo dizer, hoje com a reforma da Previdência, nós vamos ter a vida inteira para trabalhar, não precisamos explorar uma criança com 5, 6 anos de idade, que é o que nós vimos na prática, né? Então, recentemente, numa operação no Nordeste, nós flagramos uma criança de 3 anos com uma faca na mão e com uma mandioca na outra, numa casa de farinha, né? Então, assim, isso é cultura de algumas regiões do país. Então, eu acho interessante você estar falando isso, é até bom para a gente começar a definir algumas coisas aqui. Você citou um caso extremo de uma criança que estava trabalhando lá, estava com uma faca na mão, uma mandioca e tal, não sei o quê. Mas o que é de fato, aos olhos da lei, trabalho? O que define como trabalho? É qualquer exploração de mão de obra até os 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então a Constituição estabelece o limite mínimo de idade para o trabalho. 14 anos ele pode ser inserido num programa de jovem aprendiz. São os programas de aprendizagem. 16 anos o emprego formal. Abaixo disso é considerado exploração do trabalho infantil. Agora, isso é muito comum também a gente saber pela cobertura da imprensa, enfim, de crianças que estavam nessa condição dentro de casa também, né? Isso acontece também. Sim. Na verdade, eu acho que no início, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicado, tem até a previsão de um artigo específico de pessoas que pegavam crianças, ficavam com a guarda de fato, mas na verdade traziam para outros estados para exploração do trabalho doméstico. Isso volta e meia também surgem notícias como essa, mas não com tanta frequência como em 1990, logo que o Estatuto tinha entrado em vigor. Mas acontece também das famílias encobrirem isso? Quer dizer, a própria família coloca a criança ali desempenhando atividades que ela não deveria desempenhar? Muitas vezes, por falta de creche, por exemplo, que é um problema nacional. Muitas vezes os pais vão trabalhar e deixam um bebê com uma criança de 8, 9, 10 anos de idade. Isso é impossível, porque isso está classificado como uma das piores formas de trabalho infantil. Nós não podemos substituir a mão de obra de uma mãe, de uma creche, por uma criança. Isso é completamente ilegal e perigoso, né? Nós sabemos o risco que tem numa casa. Pois é, mas esse tipo de situação, essa rede de proteção de criança e adolescente consegue registrar isso, consegue chegar nesses casos? É difícil porque nós temos a invisibilidade desse trabalho infantil. Era isso que eu ia te perguntar, a gente consegue ver esses casos na plataforma, registrado ali? Então, não temos porque nós não temos essa informação detalhada. Então, por isso que eu digo, nós temos que trabalhar com a questão cultural. Não adianta nós colocarmos fiscais na rua que esse tipo de trabalho nós não vamos encontrar facilmente, até por conta da inviolabilidade do domicílio. Nós não podemos entrar no domicílio e constatar essa informação se não houver efetivamente uma denúncia, se não estiver acontecendo um crime. Mas nós sabemos que esse é um problema velado e um problema grande em nosso país. Mas para que isso não aconteça, nós temos que começar a resolver, por exemplo, a falta de vagas em creche e escola. Isso é uma questão primordial no país. Porque se nós conseguirmos colocar essas crianças na educação, a chance disso acontecer é muito menor. Quer dizer, um dos caminhos aí para a gente começar a atacar essa questão. Sem dúvida. De maneira mais efetiva, né? Agora, isso também não seria, Rodrigo, um papel dos conselheiros tutelares, chegar nesses casos em que a coisa está acontecendo ali dentro de casa, está encoberta? Esse é um dos papéis dos conselheiros? Sim, porque os conselheiros, na verdade, são 5 pessoas eleitas pela comunidade, escolhidas para aplicar medidas de proteção à criança.
é um órgão autônomo que tem atribuições administrativas e todo tipo de violação de direito ou ameaça de violação de direitos acaba chegando ao Conselho Tutelar. Muitas vezes isso vai diretamente ao Conselho Tutelar quando um cidadão ou uma escola ou algum órgão público faz uma denúncia diretamente ao Conselho Tutelar numa situação de violação ou mesmo pelos canais de denúncia. Então essas situações que foram relatadas, como de crianças, às vezes adolescentes tomando conta de crianças ou crianças tomando conta de outras crianças, volta e meia passam essas notícias pelas promotorias de justiça da infância e juventude ou diretamente no próprio Conselho Tutelar. E o Conselho atua e aplica as medidas de proteção. Acho legal a gente falar um pouco sobre os conselhos, porque agora em outubro a gente vai ter uma eleição que acontece no país inteiro para a escolha de novos. A lei prevê que cada município tem que ter pelo menos um, com 5 integrantes. Isso é o suficiente? Na verdade, existe um critério nacional do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente que a cada 100 mil habitantes você deve ter um conselho tutelar de referência. Então, tem municípios do Brasil em que essa proporção está atendida. Por exemplo, você está no estado do Rio de Janeiro, o município de Campos, de Goytacazes, tem quase 500 mil habitantes, tem 5 conselhos tutelares, como municípios que têm as piores proporções do país em relação à população, como o município do Rio de Janeiro, que a gente tem apenas 19 conselhos tutelares para quase 7 milhões de habitantes. Então, uma atividade, realmente, uma atuação quase heróica dos conselheiros de poderem atender tantas situações de violação que acontecem todos os dias. É realmente impressionante, para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, com a complexidade do Rio de Janeiro, você ter só 19. Sim. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o programa, se você considera a realidade da Zona Sul, por exemplo, para uma realidade de uma comunidade da Zona Oeste, são completamente diferentes, né? Sim. Na verdade, no município do Rio de Janeiro, que é um município grande, assim como São Paulo e outros do país, cada área da cidade tem um tipo de violação de direito. Então, a exploração sexual ocorre na Zona Oeste, ela acontece na Zona Sul, de formas diferentes. Então, cada conselho tutelar, enfim, o promotor de justiça que fiscaliza o conselho tutelar, tem que ter consciência e pelo menos um diagnóstico da situação para poder intervir adequadamente. Porque são formas diferentes de exploração e violação de direitos. E se a gente for para outra realidade agora, de um município fora daqui da região sudeste, municípios menores, como é que essa rede de proteção costuma funcionar? Não sei se você tem esse trânsito aí pelo Brasil. Eu acho que assim, nos grupos nacionais do MP a gente discute bastante esses temas, as realidades são muito distintas no país, como você bem falou, mas os tipos de violação se repetem, com diferentes configurações. Então, a forma do Conselho Tutelar atuar, do Ministério Público atuar, na verdade, vão variar de acordo com a realidade local. Mas a lei é a mesma, né, e vai ser aplicada de forma igual em todos os municípios. Entendi. Bom, então só lembrando que a partir do dia 6, no dia 6 de outubro, no dia 6 de outubro, domingo, vai ser o processo de escolha unificado em todo o país, em que eleitores dos municípios vão poder, de forma facultativa, participar desse processo de escolha, que é fundamental. Que essas pessoas que vão ser escolhidas durante 4 anos, pelo menos, elas vão estar ali diariamente aplicando as medidas de proteção a crianças e adolescentes que têm seus direitos violados. Então, uma escolha muito importante, essa participação de todos é fundamental. Eu queria mostrar daqui a pouquinho um projeto que é da casa, que é do Canal Futuro, mas antes eu queria só fazer um outro questionamento para você. Em relação à estruturação desses conselhos, a gente está vendo que vai chegar aí mais um período de escolha, de seleção de novos conselheiros, mas eles estão ligados às estruturas municipais. Sim. Em questão de infraestrutura, de recursos, eles estão bem aparelhados, equipados? Olha, acho que se a gente for pegar um panorama nacional, nós vamos dizer que há mais conselhos com problemas de recursos materiais humanos do que conselhos bem equipados. Aqui no município do Rio, por exemplo, a gente tem conselhos com situações precárias de instalações físicas, falta de recursos administrativos, às vezes falta veículo, o veículo está em situação precária para transportar criança, então essa é um pouco a realidade do Brasil também. Claro que há municípios assim que se destacam por ter conselhos tutelares que são exemplares em termos de recursos materiais humanos, mas se a gente for pegar uma média nacional, a situação é muito ruim. Entendi. Bom, olha, como eu falei, o Canal Futura também tem um projeto para alertar a sociedade sobre a exploração de crianças e adolescentes por meio do trabalho infantil. A iniciativa é chamada Pedra, Papel e Tesoura e usa material lúdico e pedagógico desenvolvido em parceria com crianças. Vamos ver. A história de Júnior. Acorda, Júnior. Vem tomar café. Bom dia, gente. Bom dia, filho. Filho, vai entregar as cestas do supermercado, vai. Menino, cuidado. Laura, o seu filho foi atropelado.
Ai, meu Deus! Olha só, mãe. O Júnior falou que estava trabalhando. Isso é contra a lei. Ele tem que parar de trabalhar e ir para a escola. Me desculpa, filho. Você não devia estar trabalhando. Mãe, cheguei. Como foi seu dia na escola? Foi ótimo. Vou brincar, tá? Bom, além desse material, o projeto também leva essa discussão para diferentes locais, como escolas, organizações, enfim, espalha aí esse debate, né? Agora, falando um pouco de educação, a gente começou a falar um pouco disso no início do programa, de que maneira as escolas, enfim, as redes podem trabalhar essa questão também do trabalho infantil e da exploração do trabalho infantil? Bom, nós temos um projeto chamado MPT na Escola, em que nós fazemos a capacitação dos professores acerca dessa questão. Então, o professor, como um agente de saúde, ele pode identificar uma criança ou adolescente em situação de trabalho. Muitas vezes, um baixo rendimento escolar, às vezes uma criança com ferimento, com uma lesão, isso pode identificar uma situação de trabalho infantil e pode ser comunicado às autoridades, né? Então, essa é uma questão importante. Agora, no Brasil, se nós tivéssemos ensino, educação em período integral, eu tenho certeza que a questão do trabalho infantil despencaria de uma forma muito gradativa, muito rápida, né? Porque a grande questão é essa. A criança está meio período na escola e meio período, muitas vezes, na rua. Como nós não temos atividade de contraturno escolar, como deveríamos ter, e não temos escola em período integral para todo mundo, as crianças ficam ansiosas e muitas vezes elas vão para os faróis, elas vão para alguma outra atividade de ambulante ou de qualquer outra coisa, né? Então, esse vazio que nós temos na infância proporciona esse tipo de coisa. Então, assim, seria fundamental um investimento maior em atividades, tanto a escola no período integral quanto contraturno escolar. Além disso, atividades esportivas, atividades teatrais, artísticas, enfim, isso preencheria de uma forma muito interessante a infância desses jovens. Então, há aí um vazio do Estado, de todos nós, né, da sociedade civil, em relação a esse tipo de acolhimento, para que isso não aconteça, né? Então, aqui no Rio, Rodrigo, o MP acompanha situações como essas? De trabalho infantil, de violação de direitos, de forma geral, inclusive o trabalho infantil, né? Todas essas situações, elas podem ser sempre denunciadas, tem vários canais de denúncia, e uma vez denunciadas, o Conselho Tutelar vai ter uma primeira abordagem para verificar a ocorrência daquela situação e as medidas cabíveis. Nós acompanhamos esse trabalho indiretamente fiscalizando o Conselho Tutelar, mas a atribuição mesmo da aplicação dessas medidas é do Conselho. Entendi. A gente está falando aqui sobre a questão de denúncia. O Disque 100 do governo federal é um dos principais canais para denunciar a exploração do trabalho infantil. E em suas diversas formas, como o trabalho sexual também. Como as denúncias são levadas adiante, a gente vai ver agora nesse vídeo. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salve. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. Olha, só no ano passado o Disque 100 recebeu 3.868 denúncias de exploração do trabalho infantil e 1.882 de violência sexual. Aqui numa cidade como o Rio de Janeiro, Rodrigo, esse tipo de exploração, como é que o MP consegue identificar e consegue chegar nesses casos? Justamente através desses canais de denúncia e de próprias notícias de fato que chegam encaminhadas pelo Conselho Tutelar, quando chegam ao Conselho. Na verdade, no caso da exploração sexual,
nós temos uma nova, tanto para o abuso quanto para a exploração, um novo paradigma, que é uma lei federal, 13.461 de 2017, que trouxe todo um sistema de proteção à criança vítima ou testemunha de um crime. Do ponto de vista prático, nessa lei regulamenta como a criança vai ser ouvida em juízo, mas principalmente ela está trazendo a ideia de criação no Brasil inteiro de centros integrados. Nesses centros integrados, polícia e IML atuam em conjunto para que a criança, num único local, ela tenha atendimento, seja ela numa situação de abuso praticada por familiares, pessoas conhecidas, ou de exploração sexual, em que ela está sendo utilizada ali mesmo como se fosse uma prostituição, não é um termo que a gente usa, mas serve para fazer uma diferenciação. Então, em geral, quais são as circunstâncias? Onde geralmente vocês conseguem identificar esses casos? Esses casos eles deveriam chegar preferencialmente através da rede de proteção, assistência, saúde e conselho tutelar, diretamente trazendo essa notícia ao Ministério Público, ou esses órgãos de saúde e assistência levando ao conselho tutelar. Mas os pesquisas nacionais têm demonstrado que a maior parte desses casos acabam vindo através do registro de ocorrência policial, em sede policial. Quando acontece uma situação de abuso ou exploração sexual, em algum momento essa notícia vai chegar por um parente ou próprio conselho tutelar, através de um registro de ocorrência, a partir daí toda a rede é acionada para aplicar as medidas de proteção, enfim, e tirar essa criança dessa situação. O nosso desejo é que isso viesse através da rede de proteção, mas ainda é um problema porque a subnotificação é uma realidade no Brasil. Agora, em relação a locais, assim, a gente sabe que existem alguns pontos que são onde esses casos costumam acontecer, né? No nosso observatório, nós importamos o MAPEAR, que é um programa da Polícia Rodoviária Federal, em que foram estudadas todas as rodovias federais do país. Nesse projeto da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Childhood, nós temos aí os pontos vulneráveis, né? Mas apenas as rodovias federais. O nosso propósito é estimular que os estados façam isso nas rodovias estaduais e municipais, para que a gente possa desenvolver políticas públicas, ações de repressão, para que nós efetivamente possamos combater isso. Na plataforma, então, não tem esses dados de rodovias estaduais ainda? Não, ainda não, porque ainda não foi realizado esse trabalho. O único trabalho desenvolvido no país em relação a isso foi pela Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, o problema ainda pode ter uma dimensão ainda muito maior do que a gente está imaginando, né? Sem dúvida. Muito maior. Agora, a gente deu o exemplo do Disque 100. Quais seriam outros canais de denúncia? O canal nacional é o Disque 100, sem dúvida alguma, o melhor canal, né, que é um Disque de Direitos Humanos. Hoje em dia ele começou como criança e adolescente, mas hoje todo tipo de violação, LGBT, idoso, mulher que sofre violência doméstica, todos esses casos podem ser denunciados pelo Disque 100. Nos estados, nós temos as ouvidorias do Ministério Público, os estaduais. No Rio de Janeiro, por exemplo, é o número 127, através da página do Ministério Público do Rio de Janeiro. E temos também a própria demanda espontânea, que a gente chama, quando o cidadão procura a promotoria de justiça para fazer uma denúncia diretamente. Isso também é possível. Então, através de todos esses canais, o Conselho Tutelar, sem dúvida, que é algo muito próximo da população, por onde podem chegar essas denúncias. O MPT também tem algum canal? Tem. Nós temos um aplicativo chamado Pardal. Então, através do qual a pessoa pode fotografar e fazer a denúncia, ou só fazer a denúncia sem fotos, né? Mas é um facilitador. Mas é importante dizer também, em relação à exploração sexual, que a Childhood, em parceria com as empresas de transporte no país, ela tem qualificado os motoristas de caminhões e carretas, para que eles evitem o contato com adolescentes, evitem essa prática, porque nós sabemos que isso é uma questão cultural também, né, de crianças e adolescentes serem levadas ou trazidas por alguém para esses pontos vulneráveis. E que, a partir do momento que nós podemos educar essas pessoas, isso vai ser reduzido. Além de educar, estimular a denúncia. Então, porque a sociedade ainda é um tanto quanto omissa em relação a essa matéria. Muitas vezes as pessoas veem um adolescente sendo explorada sexualmente e não faz nada. Naturaliza aquilo ali. Exatamente. E as pessoas precisam saber que é crime, né? Eu quase cometi uma gafe quando eu falei de prostituir, porque o correto é explorar. É explorado sexualmente, né? Vulgarmente as pessoas falam, está se prostituindo. Mas não, criança e adolescente não se prostitui. Tá certo. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês, os esclarecimentos que vocês trouxeram aqui para Conexão. Agradeço. Voltem sempre, viu? Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até mais.